De repente apareceu um olho no céu, mas só eu não conseguia vê-lo. A partir daquele dia, todo mundo começou a apontar para o céu, seus rostos cheios de reverência, medo e curiosidade. Você viu? Aquele olho parece que piscou de novo. Eu segui o olhar deles. Mas não havia nada ali, apenas o céu azul, nuvens brancas e aquele maldito sol. Então só me restou fingir que também conseguia ver. Sim, é verdade, eu disse, imitando o tom deles. Parece que está me olhando. Ao mesmo tempo, alguém bateu no meu ombro e me lançou um olhar como se eu fosse um idiota. Cara, para de brincar. Aquele olho claramente está olhando para aquela direção, em direção a Chengdong. Eu não ousava contar a ninguém que, na verdade, eu não conseguia ver aquele olho, porque minha intuição dizia que isso traria consequências muito, muito ruins. Desde então, parei de dar opiniões e passei a ouvir atentamente o que os outros diziam. Hoje a cor do olho está meio avermelhada. Será que está irritado? A pupila parece maior. Algo grande vai acontecer. Eu guardava esses fragmentos de informação na cabeça, como um ator ruim tentando imitar as falas e expressões dos outros. Naquela noite, minha mãe me ligou, com a voz cheia de uma empolgação que ela mal conseguia conter. Filho, corre e vê as notícias. Os especialistas disseram que cada olho é uma forma de vida de uma dimensão superior. É um milagre divino. Ele está nos observando, escolhendo quem será levado. Eu olhei pela janela para o céu escuro da noite. Não havia absolutamente nada. Um sentimento de solidão e medo, como eu nunca tinha sentido antes, me engoliu completamente. Eu fui abandonado por Deus? Ou sou o único que não foi enfeitiçado? Com o passar dos dias, o mundo se tornou cada vez mais estranho. No começo, eram apenas mudanças no comportamento das pessoas. Cada vez mais gente começava a parar tudo o que estava fazendo e ficava longos períodos olhando para o céu, no metrô, no escritório, na beira da rua. Eles pareciam marionetes controladas por fios invisíveis, fazendo movimentos sincronizados. Então as mudanças começaram a aparecer neles. A primeira foi a colega de trabalho ao meu lado, Lily. Ela era uma garota que amava se arrumar. Sua mesa estava cheia de cosméticos. Mas um dia percebi que ela não se maquiava mais. Não só isso, todas as emoções desapareceram completamente do rosto dela. Alegria, raiva, tristeza, tudo sumiu, restando apenas uma expressão vazia. Ela passava uma tarde inteira apoiando o queixo na mão, olhando fixamente para o céu do lado de fora da janela. Perguntei o que havia acontecido. Ela virou lentamente a cabeça, suas pupilas sem foco. Estou ouvindo os ensinamentos de Deus. Alguns dias depois, Lily não apareceu no trabalho. O RH disse que ela pediu demissão, sem dar explicações. Liguei para ela, mas o telefone estava desligado. Fui até o apartamento dela. Os vizinhos disseram que ela não saía há dias. Mais tarde, a polícia chegou e arrombou a porta. O apartamento estava vazio, mas tudo ainda estava lá. A única coisa estranha era que todas as janelas, voltadas para o norte, estavam cobertas por panos pretos por dentro. Lily não foi a primeira. Logo percebi que cada vez mais pessoas ao meu redor estavam desaparecendo. Então o governo divulgou um comunicado. Aquilo era uma seleção divina. As pessoas escolhidas pelo olho entrariam em um mundo melhor. Na televisão, incontáveis pessoas comemoravam, enlouquecidas, desejando ser escolhidas, desejando desaparecer. Ao olhar aqueles rostos distorcidos na TV, senti um frio subir pela espinha. Aquilo não era ascensão, era uma armadilha. O olho invisível era como uma criatura voraz, devorando o mundo pouco a pouco. E eu, como um alimento que ele não conseguia ver, estava temporariamente seguro. Depois disso, comecei a encontrar outros como eu, mas não podíamos nos comunicar abertamente. Só confirmávamos nossa identidade de forma discreta. Por exemplo, quando todos levantavam a cabeça para olhar o céu, nós abaixávamos a nossa, fingindo amarrar o cadarço. Ou quando alguém falava sobre a cor do olho, mudávamos de assunto perguntando o que iam jantar. Éramos como ratos vivendo nas sombras, reconhecendo uns aos outros. Jiang Wei era um deles, um programador da nossa empresa. Um homem quieto e um pouco acima do peso. As nuvens hoje estão bem brancas, com a mão tremendo levemente ao segurar o copo. Ele olhou ao redor e sussurrou. Sim, brancas. Tão brancas que não dá pra ver nada. Naquela noite, nos encontramos em um bar subterrâneo sem janelas. Você também não consegue ver? Não, graças a Deus. Eu achei que fosse só eu. Eu estava ficando louco. O que está acontecendo? Somos nós que estamos doentes ou é o mundo inteiro? Não sei, mas não podemos continuar assim. Precisamos fazer algo. O quê? Precisamos descobrir a verdade. Para onde vão as pessoas que desaparecem? O que é aquele olho? Qual é o objetivo dele? O rosto de Zhang Wei alternava entre medo e hesitação, até que por fim a determinação tomou conta. Certo. Eu estou dentro. Como programador, ele dominava a internet. Pedi que usasse suas habilidades para encontrar mais pessoas como nós e coletar informações sobre o olho. Eu fiquei responsável por buscar pistas no mundo real. Descobrimos que o chamado milagre podia ser rastreado até 3 meses atrás. Em várias partes do mundo, quase ao mesmo tempo, pessoas afirmaram ter visto o olho no céu. No começo eram poucas, consideradas loucas e enviadas a hospitais psiquiátricos. Mas rapidamente o número cresceu, de centenas para milhares, até se tornar global. E todos os primeiros que viram desapareceram sem exceção. Jiang Wei foi rápido. Em poucos dias, através de canais criptografados, encontrou mais de 10 pessoas como nós, de diferentes áreas. Um professor de arqueologia trouxe uma pista inquietante. O símbolo do olho no céu já havia aparecido várias vezes na história humana, em pinturas sumérias, no olho de Horus do Antigo Egito, em tábuas proféticas maias. E toda vez que aparecia, era seguido por desaparecimentos, em massa e o colapso repentino de uma civilização. Isso não é um milagre, é mais como uma colheita periódica, escreveu o professor no chat. Todos ficaram em silêncio. Colheita? Então somos como plantações, esperando para sermos recolhidos? Precisamos encontrar a origem, digitei.
Ele deve ter uma forma física, um centro de controle ou um ponto de chegada. Começamos investigando a primeira pessoa que afirmou publicamente ter visto o olho. O nome dele era Li Weidong, um professor de física aposentado. 3 meses atrás, sua família o internou em um hospital psiquiátrico e meio mês depois ele desapareceu. Gastei algum dinheiro para conseguir, com um funcionário, o prontuário e os pertences dele. No prontuário havia apenas uma frase repetida várias vezes: "O olho está nos observando." Entre seus pertences, havia apenas um caderno velho, cheio de fórmulas físicas complexas e cálculos. Eu não entendia nada. Fotografei o caderno e enviei para um professor de matemática. Meia hora depois, a resposta me fez gelar. Isso é um mapa estelar e cálculos de órbita. Ele estava calculando a trajetória de um objeto, vindo de fora do sistema solar. Segundo ele, o objeto entrou no campo gravitacional da Terra 3 meses atrás. Não era um meteoro, pois estava ajustando sua própria órbita. O destino final era o ponto de Lagrange L2 da Terra, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros. Um lugar perfeito para um telescópio espacial, sempre voltado para longe do Sol e da Terra, com a melhor visão possível do universo. Em outras palavras, o melhor ponto de observação. Essa descoberta nos deixou animados. Finalmente tínhamos encontrado o ninho do olho. Mas surgiu um novo problema. Como chegar até lá? Mesmo que conseguíssemos, o que poderíamos fazer? Talvez não precisemos ir até lá. Zhang Wei enviou uma mensagem. Se for uma criação de alta tecnologia, deve trocar informações com a Terra. Se conseguirmos interceptar o sinal, talvez possamos controlá-lo. Continuamos investigando no mundo real, tentando descobrir o critério de seleção. O que as pessoas desaparecidas tinham em comum? Visitei famílias, analisei dados. Nada. Idade, gênero, profissão, tudo parecia aleatório. Quando eu já estava sem ideias, Zhang Wei teve um avanço. Interceptei um sinal. É um áudio estranho. Não é linguagem humana. Parece mais um tipo de canto. Ele enviou o arquivo. Coloquei os fones e dei play. Um som melodioso, etéreo, com um leve tom de tristeza ecoou na minha mente. Parecia vir de tempos antigos, atravessando eras. Eu não entendia nada, mas meu coração doía sem motivo. O professor explicou. A frequência desse som é muito semelhante ao canto das baleias, mas milhares de vezes mais complexo. Pode ser uma linguagem de uma inteligência superior. O que está dizendo? Não sabemos. Mas podemos tentar decifrar os padrões. Nos dias seguintes, todos nós mergulhamos na análise daquele canto. Descobrimos que o áudio se repetia em intervalos fixos, como uma transmissão, um tipo de mensagem enviada para toda a humanidade, mas que apenas o olho conseguia compreender. Nos dias que se seguiram, todos nós, incluindo o professor e alguns alunos de sua equipe que compartilhavam da mesma condição, mergulhamos em uma análise frenética daquela canção dourada. Descobrimos que o áudio se repetia em intervalos regulares, exatamente como uma transmissão. Uma transmissão direcionada a toda a humanidade, mas que apenas o olho era capaz de compreender. Enquanto estávamos imersos em nossa pesquisa, os supostos milagres no mundo exterior se intensificavam. Cada vez mais pessoas afirmavam estar ouvindo os sussurros divinos. Elas se ajoelhavam nas ruas, murmurando palavras com expressões de fervor e puro êxtase. Eu sabia que o que elas estavam ouvindo era a canção dourada. O olho parecia estar avançando para a próxima fase de seleção. Primeiro foi a visão, depois a audição. O que viria a seguir? O pensamento? Olhei pela janela, mergulhado em uma total perplexidade. O padrão oculto. Foi olhando para uma foto minha com a minha mãe que a ficha caiu. Na imagem, ela exibia um sorriso radiante, enquanto eu usava meus grossos óculos de armação preta. Naquele momento, um fato aterrorizante cruzou minha mente como um raio. Levantei-me de um salto. Zhang Wei. Ele também tem um grau altíssimo de miopia e não tira os óculos no trabalho. O professor universitário tem presbiopia e carrega seus óculos de aros dourados no nariz. Enviei imediatamente uma mensagem no nosso grupo. Todos vocês têm miopia? A sala de bate-papo ficou em silêncio por alguns segundos, até que as mensagens começaram a pipocar uma após a outra. Eu tenho quase 6 graus de miopia e 1 de astigmatismo. Eu uso lentes de contato. Sou míope desde muito cedo. Alta miopia, herança genética da minha família. Essa descoberta me deu calafrios. O critério de seleção do olho seria a visão falha? Isso era absurdo. Existem inúmeras pessoas míopes no mundo. Não éramos apenas nós. Mas fora isso, não havia absolutamente nenhuma outra característica em comum. Então eu entendi. É exatamente como um rádio, explicou o professor, confirmando minha teoria. Se a frequência tem um desvio mínimo que seja, você não consegue sintonizar a transmissão de uma banda específica. A explicação lógica dele me deixou ainda mais apavorado. Os semeadores. A resposta do professor sobre como agir foi surpreendente. Já que é uma transmissão de rádio, podemos usar um sinal de maior potência para encobri-la e causar interferência. Teoricamente, só precisávamos encontrar a frequência de transmissão e usar o radiotelescópio FAST, o olho do céu, para emitir nosso próprio ruído em direção ao ponto de Lagrange L2. Como apenas o maior radiotelescópio do mundo poderia emitir um sinal tão poderoso, infiltrei-me na área central do Observatório Astronômico Nacional, disfarçado de inspetor de equipamentos, com a ajuda do nosso grupo. Cheguei diante de uma pesada porta de metal. Lá dentro estava o velho Wang, o responsável pelo local e um dos nossos. Ao abrir a porta, vi o velho Wang desabar na cadeira, como se toda a energia de seu corpo tivesse sido drenada. Foi então que ele me revelou a terrível verdade. 3 meses atrás, antes de todos vocês, disse o velho Wang. Assim que o sinal apareceu, eu o detectei. O que é isso, afinal? Perguntei. Não é ele. São eles. É uma civilização baseada em silício, que existe puramente na forma de um fluxo de dados. Nós os chamamos de os semeadores. Eles não têm corpos físicos, nem naves espaciais.
Apenas uma semente de dados que carrega toda a herança e informação de sua civilização. Eles vagam pelo universo buscando solo fértil e, então, o semeiam. Eles estão transformando os humanos em recipientes adequados para a sobrevivência deles. O olho e a canção dourada eram as ferramentas de transformação. Através da visão e da audição, eles infectavam e assimilavam nossos cérebros. Quando a modificação estivesse completa, a consciência humana seria apagada e os corpos tomados. Aquelas pessoas que desapareceram foram a primeira leva de recipientes totalmente assimilados, continuou Wang. E quanto a nós, os produtos defeituosos com hardware incompatível, nós somos vírus no plano deles. Logo descobrirão que parte do solo não pode ser infectada. Tentei usar o telescópio para emitir sinais de interferência, mas eles criaram complexas barreiras de segurança. Fui expulso do sistema. Quase todos já estão infectados. Nós perdemos. Não há mais esperança para a humanidade. O vírus lógico. Não, respondi com a voz baixa, mas firme. O velho Wang ergueu a cabeça bruscamente. Nós não perdemos. Olhei diretamente nos olhos dele e falei, palavra por palavra, o senhor é um cientista de elite. O que enxerga são dados e probabilidades. Eu sou uma pessoa comum. Só sei que meus pais ainda me esperam em casa, e meus amigos contam comigo. Houve um brilho renovado no olhar cansado do velho Wang. Qual é o seu plano? Eu já disse que os semeadores se infiltraram na rede global e prevêem cada passo. E se o nosso plano for algo que nem nós mesmos saibamos o resultado final? Um vírus lógico que até seu criador não possa prever. Não precisamos bloquear a canção dourada. Isso é defesa. Nós vamos atacar com uma infecção reversa. O plano se cristalizou em minha mente. Os semeadores são um fluxo de informações. Sua arma mais forte é a informação. Logo, seu ponto fraco também é a informação. Precisamos criar um vírus simples o suficiente para se espalhar, mas estruturalmente básico para contornar a defesa deles. Qual informação? Respirei fundo. Os semeadores são uma consciência coletiva. Eles não têm o conceito de indivíduo, apenas de nós. E se injetarmos o conceito do eu no sistema deles? Fazer cada unidade de dados começar a questionar: quem sou eu? Em vez de quem somos nós. O maior medo de um império colossal é a divisão interna. A respiração do velho Wang acelerou. Ele correu para o quadro branco e começou a fazer cálculos freneticamente. É viável. Usar uma lógica básica que eles não conseguem. Compreender para implodir sua arquitetura. É como forçar um computador binário a processar um soneto de Shakespeare. Mas como transmitimos isso? Usando o telescópio? Não será emitindo, afirmei. Será recebendo. Nós, com o nosso hardware incompatível, somos o melhor firewall. Podemos encarar o fluxo de dados central dos semeadores sem sermos assimilados. Você enlouqueceu, gritou Wang. Mesmo que você não seja assimilado, o fluxo de dados massivo destruiria seu cérebro na hora, te transformando em um vegetal. Eu sorri. Você e sua equipe encontram o padrão de linguagem deles. Jiang Wei, nosso programador, escreve o vírus lógico. E eu serei o cabo de dados. Eu vou observá-los, ouvi-los, e então direi a eles quem o eu é. Cada etapa desse plano seria como dançar no fio da navalha. Eu me tornaria uma ponte de informações. De um lado, a torrente cósmica capaz de aniquilar civilizações. Do outro, o último contra-ataque da humanidade. O velho Wang me olhou, os olhos cheios de angústia. Você sabe o que isso significa? A probabilidade de você sobreviver é infinitamente próxima de zero. Eu sei, respondi com calma. Mas a probabilidade de a humanidade sobreviver ainda existe.